A figura 1 indica o marcador de combustível de um carro quando sua autonomia é de 360 quilômetros, ou seja, quando o carro ainda pode percorrer 360 quilômetros com o total de combustível que tem no tanque, mantendo-se a mesma média de consumo. A figura 2 indica o mesmo marcador após o carro percorrer alguns quilômetros com a mesma média de consumo que vinha tendo. Considerando os dados apresentados na situação da figura 2, esse carro tem autonomia de quanto? Então, pessoal, veja, se você parar para analisar, 6 partes do total de 8, ele anda 360 quilômetros. Então, 6 oitavos do tanque do total, ele anda 360. Se eu passar esse 8 dividindo, está para lá multiplicando, e esse 6 está multiplicando, passar dividindo, então a gente vai descobrir o total da autonomia. 360 dividido por 6 dá 60, vezes 8 dá 480 quilômetros, ou seja, a autonomia total do tanque é de 480 quilômetros. Analisando aqui, você pode observar o seguinte, que cada pedaço desse aqui é um pedaço de 8, um oitavo. Outro oitavo, isso aqui é um 16avos. Então, o que é que eu posso dizer? Se você dividisse como cada bloco desse aqui, como se fosse uma parte, então aqui teria 2, 3, 4, 5 partes do total de quanto? Ao invés de você dizer que é do total de 8, eu posso dizer que é 5 partes do total de 16. Então, o que ele tem são 5 partes do total de 16 do total. Então, 5 partes de 16 de 480. Quando você pega 480 e divide por 16, dá 30. Quando eu pego 30 e multiplico por 5, dá 150 quilômetros. Essa é a autonomia que a figura 2 ainda pode obter. Com isso, letra C de casa. Uma outra maneira é você dizer que ao invés de dividir o tanque em 8 partes, é dividir em 16 partes. Então, se eu fizesse isso, eu poderia dizer, por exemplo, que das 16 partes, eu tenho 12 ocupadas, então 360 dividido por 12 daria 30 cada parte. E aqui, como eu tenho 4 partes e meia, 4,5 vezes 30, isso aqui para mim dá 150 do mesmo jeito. Várias opções de fazer, resposta a letra C de casa.